Olá, alunos, quanto tempo, né? Estou sabendo que vocês estão com dificuldade de fazer os trabalhos práticos, eu sei que é complicado mesmo, então eu resolvi fazer um vídeo apresentando algumas situações, algumas características da história da arte para vocês que é importante, tá bom? E hoje vou apresentar um dos representantes do surrealismo. O surrealismo foi um movimento artístico, né, que ele ocorre no início do século XX, que ele vai romper com todas as tendências do passado, aquela coisa acadêmica, e vai vir com uma trajetória pictórica, uma montagem artística nas telas de maneira diferente, surreal. O que é surreal? Além da imaginação, além dos sonhos, algo que não existe, algo irreal. Tá? Então os pintores vão pintar coisas que desconhecem, né? Quase que uma loucura dentro das pinturas. Né? Um dos representantes mais interessantes que se ouve falar é Salvador Dalí, né? E nós hoje vamos falar sobre René Magritte. Tá? Eu vou apresentar algumas características dos quadros deles, tá? Para vocês terem uma noção do que vem a ser o surrealismo. Tá? E depois eu passo alguns exercícios básicos para vocês fazerem, porque eu sei que vocês estão com dificuldade de encontrar o material e para a gente facilitar o trabalho tanto para o professor, para o colégio e para vocês. Tá ok? Eu agradeço a presença de vocês, um abraço forte e vamos começar a ver como que é isso. Então o surrealismo vocês já compreenderam o que é um movimento artístico que ele trata daquilo irreal, tá? Além da imaginação. Tá? Bem, vou apresentar para vocês René Magritte. Esse é René Magritte. Tá? Foi um pintor belga, um dos principais pintores do surrealismo, tá? Junto ao lado de Salvador Dalí e Max Ernst, que eu vou colocar aqui para vocês observarem também. Tá bom? Então, René François Glisnay Magritte nasceu em Lesine, na Bélgica, em 21 de novembro de 1898. Era filho de um tecelão e de uma chapeleira. Sabe o que é chapeleira? Naquela época se usava muito chapéu, então fazia a confecção, elas faziam as confecções de chapéus para a moda da época. Tá ok? Só que a mãe de Magritte, ela veio a falecer e ele sentiu muito a sua ausência, tá bom? Ele começou a pintar aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, ele já tinha um certo talento para pintura, tá ok? Aos 18 anos de idade, ele foi aceito na Academia de Artes em Bruxelas. Tá? Ali ele tinha que passar por uma vistoria para ver se realmente ele sabia, tudo mais, quase que uma prova. E ele consegue passar e ali ele começa a sua trajetória de pintura. Uma das primeiras pinturas que tem se falado, que é a primeira existente, é de 1915, tá? No qual tem características do impressionismo. O impressionismo é um outro movimento que eu vou explicar para vocês depois com mais tempo. Tá? Então, René ele vai trabalhar uma série de pinturas colocando o surrealismo. Um exemplo, ele faz a pintura, em vez de colocar a maçã em cima da mesa, ele coloca a mesa em cima da maçã. Então ele desconstrói toda a ideia que é a certa, né? Por exemplo, a gente fala assim, travesseiro. O que é isso? É o objeto onde nós colocamos a cabeça para dormir. Mas se a gente ir na essência da palavra, dá essa impressão que é travesseiro, de travessia, né? Poderia ser cabeceira. Mas cabeceira é um objeto que está do lado da cama. Tá vendo? Tá dando para entender? Outra coisa que é interessante, quando a gente fala assim, apagador. Apagador é aquele objeto que nós apagamos o quadro, não é isso? Mas se a gente for na essência da palavra, apagador é que apaga. Não poderia ser o nome do bombeiro? Tá? O bombeiro não poderia ser o apagador, aquele que apaga o fogo? E bombeiro já dá uma outra essência da palavra, aquele que tem bomba. Quase que meio estranha a situação. Ele começa a analisar dessa forma, né? A essência do objeto e a essência das coisas, de como as pessoas vão observar essa situação. Tá dando para compreender? Eu sei que é um pouco complicado, que vocês estão no sexto ano ainda, mas é interessante saber um pouco da história da arte. Então, René Magritte é um dos representantes do surrealismo, que é um movimento artístico que aconteceu na Europa no início do século XIX, ou século XX, desculpa. Vamos lá, vamos ver algumas pinturas que eles deixaram aqui? Bem, deixa eu trocar de óculos, que esse óculos aqui, eu tenho dificuldade com ele. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão bem?
Um abraço, tá? Vamos lá. Essa primeira pintura aqui que vocês estão vendo, vou botar aqui na minha mão, ó. Tá ok? É Os Amantes, de 1928. Repare que são duas pessoas que estão se beijando, mas estão com o corpo, o rosto coberto, né? Quase que uma proibição, algo que ninguém pode saber, tá ok? O outro é O Espelho Falso, que tá aqui, que é um olho, né? Dá essa impressão. O que o olho pode ser? Pode ser um espelho da alma, do que você está vendo, um reflexo das coisas, mais ou menos isso, tá? O outro é O Filho do Homem. Reparem que ele coloca as coisas nos locais errados. Ele colocou a maçã, né, o fruto, em frente ao rosto do personagem, tá? 1964, a produção é uma coleção particular. Quando falo coleção particular, é porque alguém já comprou essas peças, tá bom? A outra figura que vocês estão vendo, a outra produção dele, é Golconda, de 1953, são homens chovendo. Ele coloca como se fosse, em vez de pingos de água, são homens caindo do céu, tá? Essa peça tá no Texas, tá ok? A outra é A Chave dos Campos, tá? Que retrata essa coisa da janela, né? O que tem atrás da janela. E qual é a chave que abre? É quase que uma pintura para a gente refletir, analisar. Tá dando para compreender? Então tá, vamos lá. Esse é muito engraçado, é interessante. Olha o tema desse quadro. Tempo, trens, passado. Ele coloca o trem como se fosse algo que já passou, do passado, tá? E coloca o relógio lá como se fosse o tempo, né? O tempo passado. Então a pintura de Magritte, nesse surrealismo, ele não quer mostrar nada de estética bonita, ele quer passar uma comunicação, como eu estou passando para vocês agora, tá? Então hoje a gente para um pouco por aqui, tá? Porque o vídeo não pode ser tão grande assim, tá? Que nós temos também só um tempo de aula com vocês, né? Que a aula é sempre prática e é bom até mesmo esclarecer alguns fatos. As aulas de arte do Colégio Dom Matsumoto e de outros colégios, eles trabalham com a prática. Então, o aluno é avaliado através do que ele produz em sala de aula. É claro que nós temos uma apostila e essa apostila tem que ser acompanhada com a prática também, tá? Então, o aluno é avaliado através dessa prática. Não existe uma prova escrita do conteúdo. Ele aprende a história da arte, tá? Essas manifestações da arte, mas aprende também a prática, tá? É assim que é feita a avaliação do Colégio Dom Matsumoto. Eu peço desculpa aos senhores responsáveis pelo material, né? Porque eu sei que está difícil a gente sair de casa, ninguém deve sair de casa, é preocupante, a gente está passando por uma fase muito difícil na nossa vida e no mundo, tá? Não é para ninguém sair de casa. Mas quando acontecer assim de ter um material, a gente improvisa, pode improvisar. Por exemplo, eu pedi tinta, a tinta poderia ser substituída pela um caldo de beterraba, um caldo de cenoura, tá? Folhas, corante para bolo, algo que poderia ser substituído, tá bom? Eu sei que é complicado em casa, tem que fazer as tarefas de casa e ainda tem que atender esse processo de ensinar o aluno. É o que a gente passa na escola, tá? Essa coisa de vários alunos ao mesmo tempo. Mas eu peço desculpas, senhores responsáveis, e vocês alunos também. Produzam, tá? Tentem produzir diante da criatividade de vocês, usem o que tem em casa, tá bom? Não precisa ser nada tão específico. Quando a gente retornar para o colégio, a gente faz uma prática muito mais interessante. Um abraço para vocês, tá? Até a próxima aula.